Pai do Senhor, meus queridos, meus amados, meus amigos, meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui hoje, através dessa transmissão, para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor, juntamente com vocês aí que estão nos ouvindo, que está ouvindo essa transmissão. Fique à vontade para louvar junto com a gente. Se tiver uma Bíblia aí na sua casa também para acompanhar a palavra de Deus que vai ser pregada e ministrada aqui nesta noite. E tudo que estamos fazendo aqui não é para nós se aparecer, para nós mesmos, mas é para a honra e glória do Senhor. Peço perdão se tiver algumas falhas, alguns erros, porque somos seres humanos e estamos sujeitos a isso. Mas estamos tentando cada vez mais fazer melhor, porque é para Deus. E Ele merece, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Para nós iniciar, nós vamos estar fazendo uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Te peço perdão pelas minhas falhas, das minhas fraquezas, de tudo aquilo que eu fiz que não veio a agradar o Senhor. Te agradeço pela vida de cada um que está nos ouvindo através dessa transmissão. Te agradeço por cada um que está aqui, o irmão Hilder, o irmão Onofre. Aleluia, te agradeço pelos equipamentos de som, os equipamentos de música. Que o Teu nome venha a ser louvado, engrandecido, exaltado através deste tempo que estamos passando junto. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha abençoar toda a nossa nação, toda esta igreja, todo o povo do Senhor que está nos ouvindo através dessa transmissão. Amém. Se você tiver uma harpa aí na sua casa, vamos estar louvando o hino de número 545, que fala: que Jesus está vivo, é por isso que estamos aqui. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória com meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Vamos estar louvando também um hino muito conhecido. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abra as comportas do céu, que vai chover, vai chover, abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abra as comportas do céu, que vai chover, vai chover, abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então cante, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover, abra as comportas do céu, que vai chover, vai chover, abra as comportas do céu. Para estar encerrando, vamos estar louvando também o nome do Senhor. Um corinho, ele é um pouco antigo, creio que a maioria vai conhecer. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui mais uma vez, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero ler aqui em Josué, capítulo 5, o 11 e o 12. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais o maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Aqui nós estamos vendo a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar a qual Josué, ele vai chegar na terra prometida. E quando ele chega na terra prometida, o maná, ele cessa, o maná para de cair. Eu acho interessante que esse maná, ele vai começar lá no Êxodo, a qual Deus, o povo vai começar a reclamar, então Deus, ele vai ordenar para que o povo venha colher o maná para a sua sobrevivência. E eu acho interessante que ele começa aqui no Êxodo, capítulo 16, o versículo 3, que diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morássemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até ferir, até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então nós vamos aqui entender que o maná ele vai começar a cair por reclamação do povo. E quem é este povo? Este povo é o povo a qual Deus vai falar um dia com Abraão, lá no começo da Bíblia. Então Deus ele vai falar com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai a um lugar que eu lhe mostrarei. Deus ele vai falar com um homem, dizendo que para esse homem: sai da onde você conhece e vai para um lugar que eu conheço. Eu acho interessante isso aqui porque agora Abraão ele sai, vamos dizer, ao olhar humano totalmente sem destino, mas ele está seguindo a vontade de Deus.
e durante este caminho, o Senhor começa a fazer promessa a Abraão. E uma das promessas que ele faz a Abraão é que a geração dele seria uma grande nação. Então, de Abraão vem Isaque, de Isaque, Jacó e Esaú. E quando chega Jacó, acontece algo que faz com que Deus levante alguém para salvar o povo. Perceba que quando Deus escolhe uma nação, Deus cuida da nação. É onde Jacó, no momento em que Jacó está passando, José então vai ser levantado pelo Senhor e ele vai descer à terra do Egito. Eu acho interessante que primeiro vai José então ele vai ali passar por tribulações, passar por momentos difíceis, mas no final ele vai virar o governador do Egito. E é interessante que agora o faraó, ele vai pedir para José convidar a sua família para que viesse morar no Egito. Para quê? Para salvar o povo da fome, porque haveria de vir uma fome, haveria de vir um momento ruim, um momento difícil. E eu acho interessante aqui que Deus, ele nunca perde o controle. Então ele vai falar o quê? Ele vai enviar José, vai levantar José para que José desça ao Egito, para que ele possa salvar toda a sua família no Egito. E eu acho interessante isso aqui porque agora o povo de Israel, ali os filhos de Jacó, eles vão descer ao Egito como convidados. Perceba que quando ele desce ao Egito é como convidado. E convidado não é morador. Convidado, ele vem para passar um tempo. Só que a nação de Israel, ele esquece qual é o verdadeiro propósito. Então, de convidado, eles vão passar a ser escravo, peregrino na terra do Egito. E eu acho interessante que a partir do Êxodo, então, ali o povo ele vai ficar 430 anos, se eu não me engano, escravo, sofrendo na mão do Egito. Então o povo vai clamar e Deus vai levantar um outro libertador. Quem? Moisés. Então Moisés, então ele vai nascer num período a qual todos os bebês estão morrendo. Então Moisés ele vai nascer num período de risco também. Só que Deus, quando ele dá projeto, ele cuida do projeto. Eu acho interessante que agora Faraó, então, ele vai começar a perseguir todas as crianças do Egito, dos hebreus, e ele vai começar matando todas as crianças. E eu acho interessante isso aqui porque Moisés, então, ele vai nascer neste momento, a qual a mãe de Moisés, ela vai esconder o menino por um certo tempo. Só que ela não consegue esconder por muito tempo, então ela vai ali ter um pensamento, um planejamento, que creio eu que vinha diretamente do Senhor. Então ela vai construir um cesto, vai betumar o cesto, vai pôr o menino dentro daquele cesto e colocar ele num rio. E eu acho interessante isso aqui porque se nós compararmos o cesto com a arca, Moisés ele estava indo numa pequena arca. Perceba que Moisés ele estava indo debaixo da proteção do Senhor. Então Moisés ele ia no rio dentro de um cesto diretamente para o Egito. E eu acho interessante isso aqui porque agora quem queria matar Moisés é quem vai cuidar de Moisés, é quem vai dar de comer a Moisés. E isso é interessante. Por quê? Porque Deus sempre vai fazer algo para suprir a nossa necessidade. E mesmo que essa necessidade ela não venha a ser suprida, só a presença dele já nos basta. Então nós poderemos passar pelos momentos difíceis porque nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Por quê? Porque estar debaixo da proteção de Deus não é para qualquer um. É para aquele que ora, é para aquele que busca. Então, ele não reclama no momento difícil, porque ele sabe que uma hora Deus enviará um libertador. Deus nos libertará deste momento. Então, nós vamos entender agora Moisés, então ele vai crescer no Egito, ele vai viver no Egito, mas chega um momento a qual ele vai ali cometer um assassinato, a qual ele mata um egípcio. Ele esconde esse erro. Só que
todo erro, ele não pode ser escondido para sempre. Então vão descobrir o que Moisés cometeu. Então alguém vai dizer, por acaso, tu farás comigo o mesmo que tu fez com o egípcio? Então aonde acende o furor de Faraó, e Moisés ele tem que fugir ao deserto. Eu acho interessante isso aqui, porque o propósito a qual Deus enviou Moisés não foi para morar no palácio, não foi para morar no deserto. O propósito a qual Deus enviou Moisés foi para libertar o povo. Então agora Moisés ele vai sair do Egito, vai passar pelo deserto. O que não é normal é ela não se consumir. Então a grande visão de Moisés é que aquela sarça ela não estava se consumindo. Eu acho interessante isso aqui, porque agora Moisés então ele vai se aproximar e Deus vai impor um limite a Moisés: não te achegues para cá, antes tire a sandália do teu pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então a partir desse momento, agora Moisés ele vai ter um contato direto com Deus. E eu acho interessante aqui que agora Deus ele vai colocar todo o seu plano em prática, ele vai contar a Moisés. Então ele vai dizer para Moisés: você vai descer ao Egito, você vai libertar aquele povo. Então Moisés ele vai dizer a Deus: mas Senhor, a mim, eu não sei falar. Então Deus ele vai preparar ali o caminho de Moisés. Então Moisés ele vai descer ao Egito. Eu acho interessante isso aqui, porque agora Moisés ele desce ao Egito debaixo da proteção do Senhor. E quem está debaixo da proteção do Senhor, ele não precisa temer o inimigo, porque a palavra do Senhor fala em João capítulo 4, versículo 4, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então agora Moisés ele vai debaixo da proteção do Senhor e ele vai falar com Faraó. Faraó então não vai deixar o povo sair de imediato. Então Deus ele começa a mostrar o seu poder, a sua majestade, a tua grandeza através da vida de Moisés. É aonde ele envia 10 pragas ao Egito. Eu acho interessante aqui que através de Moisés Deus manda a primeira, manda a segunda, manda a terceira, e ele vai mandar 10 pragas ao Egito. Eu acho interessante que 9 pragas ela vai atingir somente o povo do Egito, mas a 10ª praga teria que ter um certo cuidado dos hebreus. Se eles não tivessem esse cuidado, eles poderiam então sofrer a consequência, que era, eles deveriam matar um cordeiro e pintar as bordas da casa. Eu acho interessante isso aqui, porque agora um cordeiro vai morrer para que venha a se proteger a casa dos hebreus. Então, a qual o anjo da morte passasse, a qual ele via a marca do cordeiro, então o anjo passava por cima. Então é importante nós termos a marca do cordeiro. Então nós vamos aqui, Faraó então vai chamar Moisés e vai dizer para Moisés sair com o povo do Egito. Então agora Deus vai mostrar a tua força, e através da força do nosso Deus, Moisés ele vai conseguir tirar todo aquele povo do Egito. Eu acho interessante porque agora Moisés ele vai caminhando e Faraó ele não se contenta em deixar o povo ir, e ele segue atrás do povo. Eu acho interessante que agora Moisés ele conhece uma rota, vamos dizer assim, que não tem mar. Ele conhece uma rota que dá para ir direto. Só que quem é guiado pelo Senhor, ele não vai pelos seus próprios pensamentos, ele vai pelo pensamento de Deus. Então Deus vai mudar a rota de Moisés, a qual Moisés então ele vai seguir de frente ao mar. E eu acho interessante que agora Moisés, ele chegando no mar, o povo vai ficar desesperado. O povo que saiu do Egito, o povo que foi gerado no Egito, então ele vai ficar desesperado na frente do mar.
todos reclamando com Moisés, todos contendendo com Moisés. Perceba nós que a paciência que Moisés teve com esse povo. Então nós vamos entender aqui que é bom a gente sermos pacientes com o povo de Deus. Moisés, então, ele tinha uma paciência que eu acho que ninguém no dia de hoje iria ter. O povo, então, reclamando, Moisés, ele vai clamar ao Senhor. Então o Senhor vai falar: por que clamas a mim, Moisés? Diz a este povo que marche. Então agora vai acontecer o fato que creio que todo mundo já conhece, que Moisés então ele vai tocar nas águas com o seu cajado e o mar ele vai se abrir. Então o povo de Israel ele vai passar. E quando o povo de Israel passa, os egípcios também vêm atrás do povo. Só que Deus manda Moisés tocar na água novamente. Então a água ela vai descer sobre o povo do Egito. Então Deus, de uma vez só, ele vai conseguir acabar com todo o povo do Egito. Mas o que eu acho interessante é que Miriam, então, ela vai cantar do outro lado. Eu já abro um parênteses aqui para dizer para você que nos ouve: não seja um crente Miriam. Por que não ser um crente Miriam? É fácil, uma pergunta que eu faço: Miriam cantou e dançou antes do mar abrir ou depois que o mar abriu? Ela dançou depois que o mar abriu. É dessa forma que estão os crentes hoje em dia. É dessa forma que estamos nós hoje em dia. Nós só damos glória depois que o mar se abre. Enquanto tem tempestade, estamos reclamando. Enquanto tem vento, estamos reclamando. Enquanto está tudo praticamente dando errado, estamos reclamando. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina, nós temos que dar glória nos momentos bons e nos momentos difíceis. Porque então nós vamos entender aqui que mar fechado não é desculpa para nós reclamarmos para o nosso Deus. Então agora eles vão atravessar o mar. Os egípcios que perseguiam vão morrer no mar. E eu acho interessante isso aqui, porque agora Moisés ele vai continuar caminhando com aquele grande povo. O povo então começa a reclamar no Egito, começa a reclamar no deserto, a Moisés novamente. Eu acho interessante que o povo ainda não tinha entendido que quem guia Moisés não é o próprio Moisés, é Deus. Então o povo reclamando com Moisés, o povo estava reclamando diretamente com Deus. Então Deus, então ele vai ali se rebelar contra o povo. Mas Moisés ele vai pedir ali a Deus, então Deus vai enviar o maná. Então Deus vai falar para Moisés, fala para este povo, ajunta, que eu enviarei o pão do céu. Na verdade, este pão que caiu no deserto, ele não era o pão do céu, vamos dizer assim, ele era uma semente que precisava ser preparado até tornar a farinha, para depois fazer o pão. Porque Jesus ele fala lá em João que Moisés não vos deu o pão do céu, porque Jesus, ele sim é o pão da vida. Ele sim é o pão que desceu do céu, é o nosso Senhor Jesus. Então eu acho interessante que agora o povo reclamando a Moisés, Deus vai falar para o povo que iria providenciar um alimento. Eu acho interessante isso aqui, que mesmo no deserto, Deus não deixou de cuidar do povo, mas o povo então ele continua reclamando. Eu acho muito interessante isso aqui sobre o maná, porque é algo que foge ao nosso entendimento. Enquanto não tinha terra para plantar, Deus providenciava maná. Enquanto não tinha terra para ali produzir por eles mesmos, Deus providenciava o pão de cada dia. Enquanto, trazendo para o dia de hoje, enquanto a porta não se abre, Deus não vai deixar você morrer no deserto. Enquanto você não consegue aí o seu salário do mês, Deus vai te abençoar. Mas eu abro um parênteses para dizer, mesmo que Ele não te abençoe, mesmo que você tenha que passar por momentos difíceis, não abandone o nosso Deus,
porque o que Ele tem para nós no céu é muito maior do que qualquer perseguição na terra. Então nós temos que entender algo aqui. Deus, ele mandava pão, mandava alimento para aquele povo, mas o povo continuava reclamando. Chega um momento que Deus diz para Moisés: não dá, esse povo vai morrer, esse povo, eu vou destruir esse povo. Então Moisés, ele vai clamar ao Senhor em prol do povo. Eu acho muito interessante isso aqui, porque Moisés tinha tudo para dizer: ah, Senhor, é verdade mesmo, o povo reclama demais, faça a tua vontade, se a tua vontade é destruir, que seja feito de acordo com a tua vontade. Mas não, Moisés, ele vai interceder pelo povo. Perceba o quão importante é nós termos um líder de verdade no nosso meio. Perceba o quão é importante é nós termos um líder que sabe ter amor no coração. Então Moisés, ele vai dizer ao Senhor: risque o meu nome do livro da vida, se necessário. Então Deus, então ele vai ali perdoar o povo, vamos dizer assim, por um momento. Por quê? Porque o povo não morre todo de uma vez no deserto, não. Mas eu acho interessante que a ida do povo que estava no Egito para Canaã, ela duraria somente 40 dias. Mas por causa da desobediência, por causa da reclamação, por causa de tudo que aquele povo estava cometendo, então Deus, ele vai prolongar o tempo no deserto. Então agora o povo, ele vai passar 40 anos. Então 40 anos Moisés, ele vai guiar aquele povo ao deserto. Só que Moisés, então, ele vai cometer uma falha a qual Deus vai dizer para Moisés: você não entrará na terra prometida. Você verá a terra, você verá o milagre, mas você não vai poder comer do milagre. E eu acho interessante aqui, que agora entrando no verdadeiro texto, Moisés, então, Deus vai falar para Moisés: antes de você partir, unja um líder forte e destemido. Então agora, Moisés, então, no capítulo 31 do Deuteronômio, a partir do verso 2, vai dizer assim: e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse: não passarás do Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhe dirá, como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vou-lo der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse: aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Então perceba que aqui, no capítulo 31 de Deuteronômios, então vai terminar a missão de Moisés, a qual Moisés, então ele vai ter que ungir um líder. Então ele vai chamar Josué,
e vai passar ali o comando daquele grupo, o comando daquele povo para as mãos de Josué. Então Deus vai falar para Moisés que Josué é o escolhido para entrar na terra prometida. Então, a partir de agora, Josué, então, ele começa a guiar o povo. Então, nós vamos caminhando para o final, em que Josué, então, ele vai começar ali guerrear, ganhar batalhas. Josué, então, ele vai ser um verdadeiro capitão. Josué, então, ele vai ser um verdadeiro líder, a qual ele vai guiar aquele povo até a terra prometida. Eu acho interessante que das pessoas que foram geradas no Egito, somente Josué e Calebe puderam desfrutar da terra prometida. Porque as promessas de Deus não é para quem é gerado no Egito. As promessas de Deus não é para quem reclama dos problemas. As promessas de Deus é para aquelas pessoas que são geradas no deserto. Eu acho interessante que mesmo Josué e Calebe, eles sendo gerados no Egito, andando com o povo do Egito, comendo com o povo do Egito, o Egito jamais esteve em Josué e Calebe. É por isso que Deus acha graça nesses dois homens, a qual Ele permite que esses homens lhe desfrutem da promessa do Senhor. Então agora Josué, então, ele vai ali enfrentando o povo, enfrentando muitas nações, muitos povos, e ganhando batalha e vencendo. Então ele entrando na terra prometida, para terminar agora. Ele vai entrar na terra. Então agora, Josué, junto com o povo, vai entrar na terra prometida. Que povo é esse? O povo que foi gerado no deserto. Porque das pessoas que foram geradas no Egito, elas morreram todas no deserto, exceto Josué e Calebe. Porque quem é gerado no Egito, com mente de escravo, ele não pode entrar nas promessas de Deus. Então Deus vai permitir somente que o povo gerado no deserto, trazendo para o dia de hoje, quem são os povos gerados no Egito? Aqueles que não podem ver dificuldade, aqueles que não podem ver problema, aqueles que não podem passar por um momento difícil, porque é só acontecer alguma coisa da qual fica difícil para a sua vida, e o que ele quer fazer? Quer voltar para o Egito. E Deus não chamou o povo para voltar para o Egito. Deus chamou um povo para continuar a caminhada até o dia que ele voltar a buscar a igreja. Eu acho interessante que o povo a qual é gerado no deserto, ele vai representar o povo que ora, o povo que busca a Deus, o povo que sabe clamar ao Senhor. Por quê? Porque quem é gerado no deserto, ele sabe enfrentar momentos difíceis, ele sabe enfrentar desemprego, ele sabe enfrentar as doenças, ele sabe enfrentar os momentos da vida, porque ele sabe, eu fui gerado no deserto, aonde Deus sempre providenciava pão, aonde Deus sempre providenciava água, aonde Deus, ele sempre estava conosco através da nuvem, através da coluna de fogo. Eu acho interessante isso aqui porque o povo, ele tinha tudo isso, e mesmo assim eles murmuravam, mesmo assim eles não conseguiam se libertar da escravidão que estava dentro deles. Então agora Deus, ele vai permitir somente que o povo que nasceu no deserto entre na terra prometida, juntamente com Josué e Calebe. E para encerrar, voltando aqui ao versículo 11 do capítulo 5 de Josué, que vai dizer assim: e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro, depois da Páscoa, pães asmos, espiga lotadas no mesmo dia. O versículo 12, gravem o versículo 12: e cessou o maná no dia seguinte. Somente até aqui,
para terminar, eu quero dizer algo muito importante. O povo, ele reclama no deserto, então Deus, ele vai providenciar o maná. O maná era o quê? O alimento, o pão de cada dia do povo no deserto. Por que Deus providenciou o maná? Porque no deserto não dava para plantar, no deserto não dava para trabalhar. Então no deserto nós vivemos debaixo da proteção do Senhor. Eu acho interessante que nós, muitas das vezes, estamos passando por deserto, a qual Deus, ele supre a nossa necessidade, ele supre os nossos problemas, só que chega uma hora que o deserto acaba. É este momento a qual Josué, ele vai entrar com o povo na terra prometida. Então na terra prometida ele pode plantar, então na terra prometida ele pode colher, então na terra prometida tem água, então na terra prometida ele pode se alimentar daquilo que eles plantaram. Então Deus, ele para de mandar o maná, para de mandar a provisão. Eu acho interessante isso aqui, porque tem muita gente que se acostuma a viver na dependência de Deus, mas chega um momento em que nós temos que pôr a nossa mão no arado, chega um momento que nós temos que trabalhar, chega um momento que nós temos que fazer. Por quê? Porque o pão, ele vai parar de cair do céu, o maná vai parar de cair. Então nós vamos entender que se não plantar, se não trabalhar, ninguém comia, porque Deus não ia mandar mais, porque agora eles chegaram em um ambiente que dava para ele trabalhar. Então eu quero dizer, para terminar aqui, que esse momento que você está passando, esse momento difícil da tua vida, esse momento que nós todos estamos passando, ele vai ter um fim. Ele vai ter um fim, com certeza vai. Em breve nós estaremos retornando aos templos, em breve nós estaremos cultuando novamente todos juntos. Então não se acostume com a porta da igreja fechada. Você que me ouve, em que no teu coração já está visitando o pensamento de que está gostoso adorar a Deus em casa, não se acostume com esse momento, porque em breve os templos vão se abrir, e esse templo eu quero ver ele cheio, com os irmãos antigos e quem sabe com os novos membros. Então nós vamos entender que momento da proteção de Deus é momento da proteção de Deus, mas existe um momento a qual nós temos que trabalhar. Nós estamos, vamos dizer, parados um pouco da igreja, apesar de que tem alguns se movimentando ainda. Mas em breve nós vamos voltar para a igreja, em breve nós vamos precisar dos irmãos. Cada um dos irmãos é uma peça importante na casa do Senhor, cada um dos irmãos é alguém que vale a pena estar aqui conosco novamente. Nós precisaremos dos irmãos, cada um. Eu quero dizer, ali em Mateus, ele vai dizer ali a parábola do ceifeiro, a qual ele vai dizer que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então eu quero já deixar profetizando para a vida dos irmãos, Deus ainda vai levantar um povo, uma nação que não nasceu no Egito, uma nação que não tem pensamento de escravo, uma nação que não está com medo da dificuldade, uma nação que mesmo com o mar fechado, ela não vai querer voltar para o Egito. Deus vai levantar uma geração que nasceu no deserto, uma geração que pode ter mar fechado, mas ele está com os joelhos dobrados, uma geração que pode não ter alimento, ou pode até está em falta no seu celeiro, mas ele continua orando. Então eu quero dizer para cada um, vai chegar um momento que nós vamos ter que pôr a mão no arado, vai chegar um momento a qual nós vamos ter que trabalhar, vai chegar um momento a qual nós vamos ter que voltar aí com tudo, evangelizando, visitando, fazendo culto ao ar livre, ganhando almas para o Senhor, porque enquanto Ele não vier, enquanto Ele não voltar para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro,
nós temos que trabalhar em prol da obra, porque é isso que o Senhor quer de nós, que cada um de nós continuemos trabalhando, que cada um de nós continuemos edificando e que cada um de nós venhamos construir, para que um dia nós possamos apresentar para o Senhor, no grande dia a qual Ele veio buscar a igreja. Para terminar, eu quero fazer uma oração para você que está nos ouvindo. Oremos então. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada nesta noite. Senhor, eu creio, Pai querido, que esse ouvinte que nos ouviu até aqui, Pai, que foi tocado pela Tua palavra, Senhor, que ele venha a ser edificado, Senhor, fortalecido, Pai. E se essa palavra não foi o bastante, Pai, eu te peço, fale mais forte ao coração deste ouvinte. Pai, abençoa, Senhor, essa pessoa que está levantando a mão para o Senhor dentro da sua casa. Senhor, escreva o nome dela no livro da vida. Senhor, faça dela novamente, Senhor, parte do reino, Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja, Pai. Senhor, abençoa os que estão fracos, Senhor, fortaleça, Senhor. Tira, Senhor, todo esse pensamento de parar. Tira todo esse pensamento, Senhor, de desistir, porque nós, Senhor, contamos com cada um dos irmãos, contamos com cada um, Senhor, que congrega aqui, Senhor, na flor do campo. Senhor amado, Deus de glória, Deus de poder, vai visitando, Pai querido, os hospitais, visita, Senhor, os enfermos, visita, Senhor, aqueles, Pai querido, que estão cansados e oprimidos. Senhor, visita, Pai querido, aqueles, Pai querido, que estão, Senhor, em momento de dificuldade. Dê força, mostra a eles que eles são capazes, Pai, de continuar. Pai querido, Pai amado, é nisso que eu te peço e desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.